Vamos lá. Bom que está no horário, né? Para a gente ter o tempo suficiente para fazer as conversas que são necessárias. A professora Conceição fez contato comigo, a gente pensou um pouco sobre o dia de hoje, construímos uma proposta e a partir, inclusive, de algumas escutas que a gente fez, né? Nós do interior, que também somos responsáveis pela rede estadual, estamos muito distantes da rede estadual, de alguns debates que às vezes acontecem, sobretudo aquela diretoria que está muito mais vinculada ao município. Por exemplo, Porto Seguro, nós temos 105 escolas municipais e 6 escolas estaduais. A gente acaba sendo engolido, mesmo tendo uma proposta de trabalho, de acompanhamento, muitas vezes a gente não consegue construir uma dinâmica que dê conta desse outro lugar, que é da rede estadual. E como nós precisamos estar instrumentalizados, inclusive, para fazer o debate, para fazer a conversa com a rede, consideramos que seria muito importante um debate sobre o novo ensino médio, que é um tema que ainda está na pauta, né? Inclusive com um tensionamento para a revogação dele, e ao mesmo tempo pensar um pouco sobre a conjuntura, que é uma outra temática que ele é permanentemente atual. E, logicamente, com o arcabouço jurídico, algumas coisas que estão acontecendo, algumas reformas. Então, consideramos que era uma mesa potente, que a gente precisava ter, e tivemos fazer alguns contatos, e a gente teve a graça de trazer aqui a professora Sandra Mendes para fazer essa conversa com a gente, e o nosso companheiro Luiz. A gente pode começar por conjuntura, e aí depois a gente emenda para fazer essa discussão. Vamos pensar aqui 35 minutos, 40 minutos, está de bom tamanho? Para ter um tempo de sobra? Está ótimo. Tá bom, professor? 40 minutos? Tá. E a gente faz a troca depois da fala. É isso então. Professora Sandra, quer dar algum alô para a minha turma? Gente, bom dia. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu recebi o convite por intermédio do professor Neilton, mas eu sei que é um convite coletivo. Então, assim, já de antemão, estou extremamente à vontade, acolhida, e eu espero poder contribuir para o debate. Ótimo. Mais uma vez, um bom dia para todos e todas e todos, né? Eu só para desencargo de consciência, as pessoas me conhecem aqui, os mais velhos da PLB. Eu só queria saber, levantar as mãos, quem são novos, quais são os novos diretores da PLB aqui, só para eu ter uma noção. Levante a mão bem alto. Não é novidade não, gente, é novo aqui. De fato, ótimo. Então vejam só, é muito mais uma proposta, uma provocação que nós pretendemos fazer aqui, porque na verdade nós temos um cenário, ou a gente faz uma provocação à nossa turma, ou nós teremos entre nós pessoas representando o outro lado do muro, combatendo a nossa turma, os nossos. Eu tenho dito e lido algumas coisas, eu não poderia deixar aqui, mais uma vez, vou ser repetitivo. Tem 2 livros que eu acredito, o achismo, o achólogo é o pior cientista, é aquele que você não pode acreditar, né? Eu acho, todo mundo o achismo é uma regra geral do mundo. Então tem 2 livros que eu estou falando enquanto sindicalista, que o sindicalista não pode deixar de ler. E assim, para mim, o debate começa: Pedagogia do Oprimido e A Elite do Atraso, de Dirceu de Souza. Pronto. Se você conseguiu ler esses 2 livros, e de preferência, leia a cada 3 anos, porque quem leu Pedagogia do Oprimido na faculdade, e depois de muitos anos de sala de aula, lê novamente Pedagogia do Oprimido, você descobre, na primeira leitura você compreende menos de 10%, na segunda leitura você evolui para 20%, na terceira
você só chega a 100% depois da 20ª leitura do Pedagogia do Oprimido. Porque você lê Pedagogia do Oprimido e não se sente oprimido na primeira leitura. Você sabe que tem uma opressão. Há uma opressão, mas você não se coloca como oprimido, porque o sistema ele é tão dinâmico que ele diz o tempo todo que você não é oprimido, que não existe opressão. Eu tenho um professor, eu vou fazer nosso papel aqui, professora Sandra, ele provocar, porque aqui somos meus, somos iguais, somos diretores, somos professores. Essa mesa aqui é composta por professores, pessoas que aceitaram o desafio de vida de educar a humanidade. O amanhã, o aluno do amanhã, ele vai depender muito, porque o espaço familiar está degradado. Uma criança de 5 anos, ele tem a mesma autoridade do lado que o pai, a mãe, a avó. O televisor é isso, eu que assisto de manhã, de tarde, de noite. O diabo do menino, quando ele está de férias, ninguém assiste a outra coisa, porque tem que agradar a criança o tempo todo. E esse processo de primeiro você, segundo você, terceiro você, faz com que o sujeito não perceba ele na coletividade. Então o tempo todo eu. E aí, eu assistindo, adoro aquela TV 247, que tem um programa, uma figura que eu acredito, um dos maiores filósofos modernos brasileiros, o Alisson Mascaro, com Y. Ao invés de a gente ficar assistindo tanta besteira, eu sei que tem o filme pornográfico, eu sei que tem Paulo Freire, no YouTube tem tudo, mas reservar um tempo, de assistir um pouco da fala. E ele lançou um livro agora, Desconstruindo o Fascismo no País, uma fala dele que eu acho fantástico, Jovita, que ele diz o seguinte: eu sou professor de história. Ele diz que o fascismo, até recentemente, até 5 anos atrás, estava muito no campo da história. E o historiador viu o fascismo no retrovisor. No retrovisor. O historiador, o professor de história, via o fascismo, não. A sociologia não estava preocupada com o fascismo, a ciência política não estava preocupada. É como se fosse coisa do passado. E aí nós estamos vivendo, e a pauta aqui do debate, não é para que eu possa passar informações para vocês, é para fazer provocações, para que nós, enquanto dirigentes, tenhamos a plena certeza do nosso papel. E é preciso que esse espaço aqui seja o espaço da reflexão, da provocação, porque nós necessitamos que vocês retornem aos seus municípios e que vocês sejam provocadores, tirar as pessoas da zona tirar o professor, o servidor, o aluno da zona de que tudo está em perfeito estado. O professor Alisson Mascaro, doutor em filosofia, doutor em direito, professor de direito e filosofia da USP, uma figura, eu assistindo um vídeo dele lá no México, outro que está lá na Itália, rodando o mundo. É o que nós temos hoje de um filósofo marxista de um nível intelectual e respeitado no mundo todo. Dezenas de livros publicados no campo da filosofia e do direito transita nesses dois campos, muito mais parecido com Karl Marx, que era advogado, filósofo. Então, aqui esse espaço é um espaço para a gente fazer a provocação, porque quando eu sempre gosto de fazer uma analogia do dirigente sindical, você dirige um ônibus. Nessas estradas cheias de curvas da vida, você não pode cochilar. Um cochilo seu compromete a integridade física das pessoas. Então nós somos dirigentes. Aqui, e vou repetir, o que nós fazemos todos usando a mesma coisa, ninguém aqui foi condenado a pagar uma pena de um crime hediondo. E alguém diz, para que você possa redimir os pecados cometidos no fazer da vida, serás um dirigente do movimento sindical da PLB. Não foi isso. Pode até ser na prática, mas não foi isso. Nós estamos nessa sala
de um ambiente, cordialidade, de respeito, reciprocidade, porque nós aceitamos o desafio de dirigir. É preciso que nós tenhamos consciência de que quem é dirigido, a responsabilidade é menor. Eu não aceito ser dirigente, eu aceito ser dirigido, e a sociedade, desde o primórdio da sociedade, na organização social, sempre existiu a figura de quem dirige, quem orienta. Em todas as sociedades, em todos os tempos, em todos os espaços físicos, como diz Michel Foucault, Arthur Schopenhauer e tantos outros pensadores, sempre houve a figura do dirigente. E aqui nós somos dirigentes. E é nessa condição que nós precisamos chegar aqui e sair daqui. Quem dirige? Então a responsabilidade de quem dirige é a responsabilidade do motorista do ônibus. Ele não pode cochilar. Ele não pode beber e dirigir. Ele não pode dirigir com sono. Isso aqui, eu não posso estar dentro do movimento sindical sem tesão. Ah, meu Deus do céu. Me botaram lá, eu até aceito dirigir a PLB, porque a forma de eu sair, pior é os alunos, sala de aula. Essa é a questão que nós precisamos muitas das vezes. Eu acho fantástico, um historiador inglês, morreu muito recentemente, o grande marxista do mundo, o Erich Hobsbawm, não é? Era dos extremos, era do capital, era das revoluções e tantos outros escritos desse grande historiador que nos deixou muito recentemente, já bem, mas deixou lições históricas para que nós possamos compreender a dinâmica, a importância. E aqui eu quero fazer muito esse discurso desses 30 a 35 minutos que me reservam por a parte que me cabe nesse latifúndio, professora Sandra Mendes. E que nós precisamos aqui fazer essas provocações para que nós tenhamos consciência de qual é o nosso papel enquanto dirigentes da PLB Sindicato. Eu estava, o ano passado, a PLB Sindicato me delegou para ir representando a PLB lá no Hotel Fiesta, no encontro dos secretários municipais de educação do estado da Bahia. Eu digo, eu cheguei numa plateia de naquele auditório imenso, mais de 600 pessoas, entre secretários e puxa-saco dos secretários e secretárias. E aí, quando anunciou a PLB, primeiro foi a vaia. Foi a vaia dos secretários municipais de educação. Mas eu comecei com muita tranquilidade, num espaço daquele, se você não for vaiado, você não presta. Não é? Se o Satanás diz que você é uma boa pessoa, você não é boa pessoa. Tá? Então eu falei para eles o seguinte: para começar, eu estou falando aqui entre os iguais, entre professores, porque não existe concurso para secretário de educação. Secretário de educação é uma condição provisória. Então, essa fala desarmou uma plateia em silêncio, né? Em silêncio, porque eu digo, eu nunca vi um edital para concurso de secretário de educação. Secretário de educação no município, porque eu sou do interior, sou da roça. E nem formação. E nem formação, digo, perfeito, professora Sandra. Então vocês não são secretários, vocês são secretários. Eu sou professor, estou como professor, e vocês são professores, coordenadores, achando que está no andar de cima. Não, vocês estão na base, tão quanto eu. Então vamos começar o nosso diálogo, né? Para que nós tenhamos facilidade, né, de compreender a fala do outro. É preciso que a gente tenha essa clareza, essa certeza. Gente, quem está com a verdade não tem medo do debate. Não tem medo do debate, em espaço absolutamente nenhum. Eu sempre cito, vejam o depoimento de Lula com o Sérgio Moro. Vejam, que não assistiu os vídeos que estão lá no YouTube. Veja a determinação, veja a coragem. Qual é a diferença de Cid ir essa semana para a CPMI do dia 8 de janeiro e o Lula? Eu gosto sempre de fazer essa comparação. Cid não respondeu a Jandira Pegar, né, deputada federal do PCdoB do Rio de Janeiro, nem a idade. Ela perguntou: senhor, Cid, qual é a sua idade mesmo? Eu estou sob a proteção de uma decisão da Suprema Corte,
vou manter em silêncio. Quem está com a verdade não fica em silêncio. E o Lula não ficou em silêncio. E por que Lula não ficou em silêncio? Porque Lula detinha a verdade. Detém a verdade. Então é preciso que nós traçamos esses comportamentos, esses exemplos para a nossa realidade. Muitas das vezes, em reuniões com prefeitos, e aí o prefeito fica em silêncio, o procurador fica em silêncio, a secretária fica em silêncio, a gente vai para reuniões, quem só fala é a PLB, e o prefeito, o secretário, o procurador, o tempo todo dizendo, vamos analisar os números, já está analisado os números, tem que respeitar o direito dos trabalhadores da educação e fazer política com o dinheiro da educação, o que vale é fazer política com o dinheiro da educação e não garantir o direito dos trabalhadores. Então é preciso que nós compreendamos que mundo nós estamos. É porque se a gente não fizer uma análise, uma compreensão, que mundo eu estou? Eu sempre cito aquela passagem que eu acho que o Sófocles, um grande trágico, um grande filósofo, um grande personagem do mundo grego, a peça dele, Édipo Rei, uma peça extraordinária que a Rede Globo até colocou uma novela Jocasta, né? Então, ele diz assim, uma das passagens de Édipo Rei: decide a mim, ou eu te devoro. Ou você compreende, isso está tão moderno, isso ficou, não deixa de ser moderno o tempo todo. Ou você compreende que mundo você está, que espaço você está, que função você está, ou você será devorado ou devorada pelo conjunto da obra. Nós estamos vivendo um momento no país, eu sempre digo, os erros históricos, eu não sou nenhum filósofo, gosto de ler a filosofia, compreender a filosofia do mundo moderno, tipo a mosca azul do nosso Frei Beto. É preciso que nós tenhamos, principalmente como dirigentes do movimento sindical, compreensão de que mundo nós estamos. E aí, Jovem, eu vi camaradas nossos apostar, acreditar que o fascismo, eu assisti, me mandaram print dos nossos colegas de grupos de WhatsApp, porque as pessoas acham que, gente, coisa não é de Deus, essa coisa de rede social, não, viu? É do diabo. Porque aí você que está com um grupo de 3 pessoas, fala um monte de merda, essa outra pessoa manda para uma outra e acaba chegando em todos nós. Nossos dirigentes do movimento sindical da PLB, dizendo em 2018, e falou 2019, 2020, 2021, 2022, que Bolsonaro ainda é a solução para o país. Então é preciso, jovem, sabe qual é a grande questão posta? É a formação. E aí, eu tenho dito, viu, Consa, que a gente tem que reduzir a esses conselhos sindicais que cada um conta o chicote que toma lá no município. Aqui não é para a gente relatar o quanto a gente sofre, não, porque isso é regra geral. Este espaço é espaço de formação, para a gente sair daqui na certeza de que eu estou no momento certo, no espaço certo, e o personagem certo dessa história, que eu posso ajudar a alterar o curso da história do meu município, da minha regional, do meu país e do universo. Então, eu preciso fazer com que o sujeito se perceba, porque, novamente, você não é obrigado a ser dirigente da PLB, mas você é obrigado, porque aqui é um instrumento de luta de classe. Você é obrigado a ter consciência de quem é você, porque se você não tem consciência, você passa a entender que o outro lado tem razão. E muitos pastores conseguem seduzir muito mais os nossos dirigentes do que o nosso discurso, do que o nosso fazer. Eu tenho dito, assistindo o professor Alisson Mascaro, ele disse: olha, veja uma coisa, viu? Os chineses, há negócio, porque a China que chega aqui não é a China comunista, é a China capitalista. E a gente precisa ter clareza. A China chega ao Brasil para salvar os empregos
que a norte-americana Ford abandonou, porque a lógica, os chineses vão construir a primeira fábrica de carros elétricos na América Latina, não é isso? Aqui, né, da Ford. Aí, está hoje nas redes sociais que já tem 43 dias, 47 mil inscritos para uma vaga das 5 mil vagas que será gerada. Aí o sujeito, apaixonado por Bolsonaro, apaixonado contra o comunismo, inscreveu-se na vaga. Aí o pastor, contra o comunismo, contra a China, contra o PT, contra Lula, contra Haddad, contra tudo, disse para o garoto lá: eu estou orando para que você consiga uma vaga na Ford. Aí a vaga sai para ele, vai ser isso. Aí ele disse: obrigado, meu pastor, sua oração salvou minha vida. E aí detesta o PT, detesta Lula, detesta a China, mas quem gerou o emprego dele foi o comunismo, foi Lula, foi o PT, foi Jerônimo, foi a luta política nossa por ter elegido Jerônimo. Com toda a dificuldade a gente precisa fazer essa fala. Então, mas quem vai levar os dividendos é o pastor. E ele vai votar, continuando votando o que o pastor ia dar. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, essa é uma realidade que nós estamos vivendo. E como é que nós vamos nos comportar? Você tem uma questão que eu acho fundamental na fala do professor, e eu fui assistir vários vídeos de várias pessoas para vir aqui com muito mais, para não ser repetitivo do último conselho. O Alisson me diz, e o pessoal me diz assim, no livro que ele estava agora em Vitória, em Ilhéus, ele lançou aqui em Ilhéus o livro dele, não sei se ele veio em Porto Seguro, mas eu fiquei sabendo de Ilhéus, sobre fascismo, nesse momento, um livro fantástico. Eu comecei a ler, não tive tempo de concluir, mas assim, ele diz o seguinte: o Lula é melhor gestor do capital do que Bolsonaro. Porra! Ontem vocês viram a fala de Lula ontem no Congresso da ONU? Fantástico. O Lula não dá pra gente, na nossa geração, eu vi o Lula ser candidato, votei Lula candidato várias vezes, desde 89, o Lula presidente, o Lula preso, a Fiesp botando lá o boneco do Lula como o detento. Eu vejo o Lula retornando a Fiesp para falar de investimento de 42 bilhões para a indústria brasileira. Como é que eu, historiador, licenciado e bacharel em História pela Universidade Federal da Bahia, que leitura que nós fazemos dessa personagem histórica que serve de referência para nós, para o mundo? E aí, como é que a extrema-direita, a direita perdeu espaço para a extrema-direita, que foi uma tragédia política nesse país. Continua sendo. Vejam que no primeiro semestre, o fascismo teve muito mais ações incisivas do ponto de vista teórico do debate do Congresso Nacional do que nós. Ainda estamos encurralados. Ainda. O governo conseguiu, e aí, o mesmo STF que cassou os direitos políticos do Bolsonaro, foi o mesmo STF que autorizou o Sérgio Moro de meter o Lula na cadeia e tirar o principal personagem da disputa eleitoral de 2018. Esse STF não podemos esquecer, e aí nos cabe historiadores, o STF é cúmplice dessa tragédia que o país, em todos os campos que esse país está vivendo. E nós não saímos ainda, nós estamos saindo de um rigoroso inverno, nós não saímos ainda. Domingo fez 15 dias, saiu uma pesquisa, 52% dos brasileiros temem o comunismo. O sujeito mora numa favela, trabalha com um capitalista que paga um salário mínimo, não come direito, não vive direito, mas
mas ele tem medo do comunismo e não do capitalismo. Se vocês pegarem o que o professor Aires Mascaro e o que Gessé de Souza diz sobre isso, essa elite do atraso talvez seja assim, dos meus últimos 10 anos, a leitura que mais impactou. Quando eu imaginar, Jovita, Gilberto Freire, a gente até Sérgio Buarque de Holanda, que a gente lia lá na universidade, e os professores, um romantismo, né? A gente encantado. Gente, Gessé de Souza pega 200 páginas, diz, vai destruir Sérgio Buarque de Holanda. Olha que loucura! Vai destruir Gilberto Freire, vai destruir. E melhor, inclusive tem elite do atraso no Spotify, viu? Dizer logo para você que anda direto aí, só botar o fonezinho no ouvido e assistindo, lendo o livro, né, em áudio. Então nós estamos vivendo um momento que aí é nos dado essas provocações. E se a gente aqui nesse espaço, Consta, não fazer essas provocações, a gente vai criar uma legião de que vai compartilhar com a tese do opressor, na condição de oprimido, mas vai achar lindo. E quando o Alisson Mascaro diz que o Lula é melhor gestor, eu inicialmente, fiquei impactado. Como assim, professor? Mas quem sou eu para contestar Alisson Mascaro? Bom, vamos lá para frente, o que é que ele tem uma voz suave, romântica, você fica apaixonado, né? Meu lado bi até fica apaixonado pelo cara, porque o cara é sedutor. Aí, ele diz, o Lula é melhor gestor do capital. Vocês viram a pesquisa, como é que a confiança de Haddad sai de 10% para 65%, vocês assistiram isso? O mercado, o Faria Lima Faria, diz agora que 100% do mercado financeiro do país confia no Haddad, e a confiança deles é de 10% no início para 65%. E aí você vai compreender que por capital, o Lula é melhor gestor do que Bolsonaro. Bolsonaro foi tão mau gestor, porque tem uma coisa posta. Qual é a coisa? Quando perceberam que o TSE iria caçar o sonho de Bolsonaro, dos bolsonaristas, seria o Bolsonaro preso. O Bolsonaro preso foi uma estratégia política. Marx diz isso. Olha aí. O Estado nunca foi neutro e a justiça nunca foi neutra. Dentro do capitalismo, o Estado está a serviço da classe dominante e o poder judiciário é instrumento também de... Quando Marx diz que a evolução da sociedade não precisa mais de advogado, aí tem um monte de advogado doido que diz, não, pelo amor de Deus, vai tirar. Não precisa. Uma sociedade comum, com as regras, não precisa de advogado, porque não tem conflito social. É um sonho, uma utopia? Não sei, a história vai nos dizer. Então, o Lula, de fato, é o melhor gestor. E aí, é bom ouvir um grande filósofo, o Alisson Mascaro, dizendo, o PT não é um partido revolucionário. E nem o PSOL, viu, Neil? São partidos reformistas. Quem são os partidos revolucionários? Não tem nenhum deputado federal. São os partidos reformistas. E é um processo de etapa. Nós precisamos ter clareza sobre isso. E o Lula, de fato, é o melhor gestor para o capital. A tragédia que nós vivemos. E para isso a gente precisa utilizar esse momento, esse espaço, para fazer as provocações. Como é? Cada um de vocês aqui fazem parte de um exército que precisa reconstruir esse país. O seu silêncio. Se você entrar no meu Facebook, no meu Instagram, eu mostro que eu sou bem casado, que eu tenho 5 filhos excelentes, que curto meus filhos, que tenho uma roça, que curto minha roça, que viajo, mas também está lá que eu defendo o MST. Quando a mídia nacional começou a ter os grandes heróis nacionais do MST como bandidos, é preciso que um monte de pessoas, eu tenho 5 mil
seguidores no Facebook, que eu, lógico, eu não conheço todos, mas eu preciso dizer para aquelas pessoas que o MST, ao invés de quem invade terras, é o agronegócio. Quem destrói a natureza é o agronegócio. Tá? O MST é o salvador nacional da alimentação. E a gente precisa ter certeza e fazer essa militância. A gente não faz. A gente faz muito mais a propaganda da loja da colega nas redes sociais do que na luta política. E eu preciso dizer ao eu sou dirigente da PLB. Se eu não colocar nas minhas redes sociais, nas minhas falas, a defesa, o ataque à extrema-direita tem como alvo. Qual é a pauta? E nós estamos aí encurralados. Eu vou repetir as palavras dos grandes filósofos, Marilene Chauí e tantas outras. O que acontece especificamente? A direita elegeu as pautas da extrema-direita, eles atacam a nossa pauta, e a gente não ataca as pautas deles, não. Não ataca. Gente, tem gente que tem dificuldade de dizer que eu sou socialista, que eu sou comunista. Eu sou comunista não porque eu sou filiado ao Partido Comunista do Brasil, mas que eu acredito no modelo de sociedade que o homem não seja explorado pelo próprio homem. Se tem que ser explorado, pode ir lá para o Leviatã, com todo exagero, é pelo Estado. Você pode ser explorado pelo Estado, mas não por classe social. Essa é uma questão, e aí nos compete a esse debate, a essa reflexão, que a gente precisa, o que é que nós do movimento social temos? E aí os movimentos sociais em geral, o que é que nós temos? A proposta da humanização da sociedade brasileira. Nós queremos muito. Eu digo que vai ficar muito fácil para o PT, 6 meses do governo Lula, o Brasil já é outro. Sem romantismo nenhum. Pega os números. Sem romantismo nenhum. Pega os números das relações internacionais, da forma que esse governo se comporta no governo, dialogando com a extrema-direita, inclusive. Você tem a União Brasil na base do governo, um partido que é CM Neto, um bolsonarista, um senhor da Casa Grande, um senhor da ditadura, é o vice-presidente nacional do partido, onde um pastor, filho da puta, de lá de Campo Formoso, Leonardo Nascimento, é o líder do partido. É esse cenário que nós estamos falando. O que? Você pega a Anápolis, a CDL, apoia Bolsonaro, não é? Sindicato dos grandes fazendeiros, dos proprietários de terra, apoia Bolsonaro. Rotary Clube, Bolsonaro. Todas as organizações do dono do meio de produção, Bolsonaro. O que nós temos para construir? As organizações sociais dos oprimidos. Nós temos a PLB, nós temos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, nós temos o Sindicato. Ou seja, é preciso que nós possamos, inclusive, Jovita, que você tem história, musculatura política, legitimidade ativa, de construirmos aqui, no extremo sul da Bahia, sob a liderança da PLB, uma central de associações, de movimentos sociais em defesa da democracia, porque o fascismo, ele não foi derrotado ainda. Nós teremos eleições em 2024, que é uma prévia das eleições de 2026. Nós precisamos considerar que é preciso que esse governo gere renda, gere estabilidade, segurança, para que nós possamos chegar em 2024, a gente diminuir a margem de eleições de prefeitos bolsonaristas, para que nós possamos em 2026 reeleger o Lula, porque não tenham dúvidas que o Lula será candidato à reeleição e não está nada garantido. Eu vi uma entrevista de Wellington Dias, ministro, o senador do PT de lá do Piauí, uma figura extraordinária.
e ele vai ter que dar espaço àquele deputado do PP, o Fufuca. E por que é que você precisa fazer isso? Tirou a Daniela para botar o Sabino, porque você precisa, no momento, e aí é preciso que nós façamos essa leitura, e talvez, a gente precisa chamar espaço de construção da luta, com todos os movimentos sociais, um espaço aqui de diálogo, de construção do MST, que é muito forte aqui na região, do Sindicato dos Servidores, da PLB, dos movimentos sociais. Nós precisamos trazer, e aí compete a nós, dirigentes do movimento sindical, essa militância, esse papel de provocadores. Ou nós façamos isso agora, nós corremos um grande risco. Gente, o Zema já veio para a Bahia e já disse que vai ser candidato a presidente. Saiu uma pesquisa, 72% dos eleitores de Bolsonaro já disse que o Tarcísio é a liderança. Tarcísio é um bolsonarista, a diferença é que não fala o que o Bolsonaro fala, mas faz. O que é importante é o fazer. Né? Ele está entregando as terras de São Paulo. Segunda-feira eu estou indo para o Pontal do Paranapanema. Eu estou indo para lá com uma turma aqui da FNL da Bahia, que é a Frente Nacional de Luta, é um movimento rural liderado por José Rainha. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, que se a gente não fizer isso aqui com todos vocês, sabe, Neil, de chamar os nossos dirigentes para tirar uma zona, é como, essa luta aí não é minha, eu sou mais um, nós não somos mais um na multidão. O núcleo tem 7 pessoas, são 7 dirigentes. Não, há um suplente. Não, você é um dirigente, parceiro. A companheirada precisa compreender que nós temos um papel de ator social. Eu saí de Feira Santana ontem para aqui, e eu vou pedir perdão a consertor, vou ter que sair logo depois do almoço, pegar, eu vou para outra cidade, para outra reunião, para ver se a gente consegue continuar construindo esse diálogo e dizer para vocês, um grande pecado político que nós cometemos no passado e não podemos repetir é o sentimento de triunfalismo. Ganhamos as eleições do Bolsonaro. O país agora é outro, o dólar, a gasolina, a carne, a picanha. Esse sentimento de triunfalismo, e nós temos grandes historiadores e filósofos que fez essa leitura e dizer para vocês o seguinte: esse espaço aqui nosso, é preciso que a gente compreenda. Eu não estou dizendo se filia ao PT, ao PCdoB, ao PL, pessoal, não estou dizendo para você que você precisa ser militante de uma causa. A causa é a gente agora combater o fascismo, que não está derrotado, tem força, tem vida. O agronegócio, eu comecei a falar e perdi o fio da meada aqui. O agronegócio jogou nas telas Michele Bolsonaro. O agronegócio é o setor mais conservador. O último censo do IBGE, das 5 regiões do país, quem menos cresceu foi o Nordeste. E quem mais cresceu foi o Centro-Oeste. Viram os dados do IBGE? Vejam o perigo que é os nossos nordestinos crescendo menos. É a segunda região mais populosa do país. Nós estamos perdendo espaço para um espaço extremamente conservador, o que é de fato que o governo do PT precisa dar uma atenção especial ao Nordeste para gerar emprego, para gerar renda, para que os nossos nordestinos não sejam obrigados, porque ninguém vai por livre e espontânea vontade, não é por uma questão de sobrevivência. Então, dizer para vocês que aqui, enquanto dirigente do movimento sindical, para concluir mesmo, que nós precisamos assumir uma militância de todos os sentidos, de todos os espaços, no ponto de ônibus, nas redes sociais. Eu não aceito, qualquer lugar que eu esteja. Eu estava no Rio Grande do Norte, eu e minha esposa na praia, e o senhor falando elogios de Bolsonaro, bem alto, e eu discordo, com todo respeito, eu discordo, senhor. Aqui todo mundo é bolsonarista, eu sou lulista, clareza, com a certeza que estou do lado certo da história, não vou me arrepender. Então, dizer para vocês que nós precisamos,
E outra coisa, Neil, essa história, nós estamos aí, eu vou participar de 9 regionais, viu, Consta? Temos que falar de política nos nossos encontros. Começa de política. Nós daqui a pouco, à tarde, nós teremos a fala da nossa gloriosa Jai, companheira militante, de uma causa extremamente importante e que nós relevamos uma coisa secundária que não tem importância nesse debate. Tem sim. E quero dizer para vocês, concluindo, dizendo que agradeço muito o espaço e tenham certeza. Eu tenho um filho mais velho, 23 anos, meu pai, o senhor nunca vai mudar não, eu continuo um grande romântico do mundo, graças a Deus, filho, estou muito feliz por isso, que eu continuo um grande romântico do mundo, eu acredito que é possível fazer diferente. Muito obrigado, gente, estamos aqui. Obrigado, Noildo. Muito boa as reflexões que você traz aí pra gente. Mas você coloca uma questão aqui que a gente já provocou bastante.